Graça e paz. Quando chegar meio-dia, lembre-se que eu estou aqui só há 35 minutos. Então vamos lá, o texto de hoje é difícil, vai levar um pouquinho de tempo, mas é empolgante também. Eu espero que vocês fiquem aqui comigo. E na última vez que eu preguei, eu lamentei por não estar presencialmente aqui com vocês. A gente estava online, estava olhando para uma câmera, e hoje eu faço questão de agradecer a Deus por estarmos aqui. É um privilégio muito grande, é muito bom estarmos juntos, poder olhar no olho de vocês, interagir com vocês. Que Deus abençoe esse momento. Eu estava pensando no que o Vini falou, de avaliar a sua própria vida, de pensar na sua caminhada, na sua história, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai olhar para a nossa própria vida, vai avaliar a nossa história, vai refletir sobre o caminho que a gente tem levado. E sobre o Vini, é muito bom que você está aqui. Em primeiro lugar, por poder caminhar com você. Em segundo lugar, porque se você tivesse se tornado jogador do Palmeiras, o Palmeiras hoje teria 7 Libertadores, 4 Mundiais, e não seria nada legal para a gente. Hoje nós vamos avaliar nossa própria vida. Esse é o convite do texto dessa manhã. E eu queria compartilhar com vocês o motivo de eu estar aqui. Hoje, dia 19 de setembro, pregando sobre Hebreus 5, 11 até o 6, 12. Tudo começou lá no dia 21 de março de 2012. Eu não vou contar toda a história de lá até aqui, eu vou contar só aquele episódio. Eu não frequentava a fonte ainda, eu estava lendo a Bíblia, lendo Hebreus, e aí, de repente, 2 ou 3 versículos vieram como uma bomba para mim. Eu li aquilo e eu pensei, meu Deus do céu, o que está falando aqui? Não é possível que seja isso mesmo. E já falando aqui de uma vez qual que é a polêmica, esse texto fala sobre apostasia, que segundo o dicionário é a renúncia de uma religião ou de uma crença, é o abandono da fé. E como um bom jovem questionador, eu não deixei isso para lá. Eu fui atrás, fui tentar entender, e eu acho que eu fiz a coisa certa na ocasião. Eu escrevi um e-mail para o meu pastor, que não era o Cris, explicando todas as minhas dúvidas, explicando o que eu estava sentindo, o que eu tinha entendido, colocando as minhas crises diante dele e perguntando o que ele achava sobre aquilo, o que ele podia me ajudar para entender aquele texto. E, enfim, normal, né? Essa atitude, você está com uma dúvida, você procura o seu pastor. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse texto, procurem o seu pastor. Não procurem, brincadeira. Pode procurar também. E eram dúvidas profundas, a ponto de questionar a fé em alguns momentos. E, bom, eu estou esperando a resposta até hoje. Na verdade, eu não estou esperando mais. Mas não teve nenhum retorno, nem presencialmente, nem por e-mail. Eu fui completamente ignorado. E eu tive que me virar sozinho. Na época, na verdade, eu conversei com a Daf, conversei com a minha mãe sobre esse texto e, graças a Deus, eu estou aqui hoje. Passei por essa crise. E eu não sei se vocês sabem, mas o Cris e o Lucas, eles me deixam escolher o texto antes da gente fazer a agenda do semestre, né? Eles falam, Gui, escolhe aqui o texto que você quer pregar e aí a gente escolhe os outros. E eu falo sem medo, sem vergonha, que geralmente eu pego um texto que eu já estou mais familiarizado, que eu consigo já perceber mais ou menos qual que é a mensagem dele, digamos os textos mais fáceis. Eu falo entre aspas porque nem sempre na prática isso acontece, porque eu vou estudar a fundo e tem um monte de coisa difícil que eu não tinha percebido. E aí, podendo escolher o texto que eu quisesse, de Hebreus, eu me deparo com esse texto dos capítulos 5 e 6. O mesmo texto que me trouxe aquelas crises há 9 anos atrás. A primeira reação que eu tive foi, obviamente, não, esse daqui eu não vou pegar, vou deixar para o Cris e para o Lucas. Mas eu não consegui. Eu fiquei algumas semanas relutando, refletindo, mas eu não conseguia, não ficava em paz de não pegar esse texto. Porque era como se eu estivesse fugindo. Era como se eu estivesse deixando de me aprofundar, de explicar, de entender esse texto, assim como fizeram comigo há 9 anos atrás, quando eu estava em crise. Eu sei que ninguém veio me procurar, eu não ia estar fugindo de ninguém fazendo isso, mas é como se o texto tivesse vindo a mim e Deus me falado, chegou a hora de você aprofundar nesse texto. E, enfim, aqui estou eu. Logo de cara, eu já quero dizer que eu continuo com muitas dúvidas,
estudando, lendo os comentários, eu percebi que não seria um jovem do século XXI que acabou de se formar em teologia que ia sanar todas as dúvidas sobre esse texto, que são de muitos e muitos anos. Eu percebi que eu não seria o Capitão Fantástico que traria todas as respostas para aquele problema. Mas eu também percebi a beleza dessa passagem, o quão importante ela é para a Igreja de Cristo, para a vida de todo cristão. Tem, assim, algumas coisas difíceis de entender, mas sem fugir das polêmicas, eu não pretendo fugir das polêmicas. Se a gente focar naquilo que é mais importante, naquilo que está claro no texto, eu tenho certeza que a gente vai passar por essas partes difíceis de uma forma muito mais leve, mais tranquila. Amém? Vamos ler o texto? Está lá em Hebreus 5, do 11 até Hebreus 6, 12. Eu estou fazendo esse drama aqui na introdução, mas talvez você vai ler o texto todo e vai falar, tá sussa aqui, não tem problema nenhum para mim aqui. Amém, irmão, amém, irmã. Receba esse dom de interpretação que você tem e espero não trazer nenhuma confusão para você hoje. Vamos ler Hebreus 5, 11 até o 6, 12. Eu vou ler na NVI. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. O texto de hoje fala muito mais do que apenas sobre o tema da apostasia, o abandono da fé. Ele fala sobre algumas marcas de um verdadeiro cristão. E eu consegui sintetizar essas marcas em 3 marcas, que vão ser os 3 pontos da pregação de hoje. O verdadeiro cristão vive em constante crescimento e amadurecimento. O verdadeiro cristão reconhece a obra de Cristo e vive em constante arrependimento. E o verdadeiro cristão persevera até o fim. Então vamos lá. Hebreus 5:11 começa dizendo: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar. Sobre o que o autor de Hebreus está falando? Quanto a isso. Isso o quê? Sobre o que ele tem muito a dizer, coisas difíceis de explicar. Aqui a gente tem que voltar a alguns versículos. E a partir do versículo 8, no próprio capítulo 5, ele diz assim: embora sendo filho, falando aqui sobre Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da eterna salvação
para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, ele continua. A gente ouviu do Cris semana passada sobre esse texto, onde o autor fala sobre Jesus ser o nosso sumo sacerdote. Ele vai falando, ele vai desenvolvendo uma ideia. Ali no versículo 5 e 6 ele fala que Jesus ele não se autodeclarou sumo sacerdote, mas ele foi designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E lá no versículo 10 ele repete isso, ele fala, Jesus foi designado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que é isso? Jesus foi designado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não vai ser hoje de novo que a gente vai falar sobre isso. Semana passada o Cris passou, hoje eu vou passar também, eu vou deixar para o Lucas daqui 2 semanas, que vai ser lá em Hebreus 7. Porque o próprio autor ele vai aprofundar sobre isso depois. Porque aqui no versículo 11, na verdade, ele faz uma pausa. Ao invés de aprofundar sobre essa ordem de Melquisedeque, ele faz uma pausa na sua argumentação. É como se ele estivesse seguindo uma linha de raciocínio, falando sobre que isso, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e aí antes de aprofundar, ele, calma, antes disso, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, e eu vou continuar daqui a pouco, mas antes disso eu preciso falar algumas coisas para vocês. Isso aqui é alimento sólido. Para vocês, em especial, é muito difícil de explicar, porque vocês ainda estão precisando de leite. E é essa pausa que a gente vai conversar hoje. Nesse versículo 11 contém a ponte entre o texto de semana passada e o texto de hoje. Semana passada, a ordem de Melquisedeque, e hoje, pausa. Vamos falar algumas coisas que precisam ser faladas. E ele começa a falar sobre as marcas de um verdadeiro cristão. E a primeira marca é que o verdadeiro cristão vive em constante crescimento e amadurecimento, que é do 5:11 até o 6:3. Eu fico impressionado como o Benjamin vive em constante crescimento e amadurecimento. Eu imagino o choque de vocês quando vocês viram bem depois de 1 ano e meio sem vê-lo, né? Tá correndo, gritando, falando. E sempre foi muito marcante para mim quando eu ficava alguns poucos dias sem ver o Benjamin. A Daphne ia viajar com ele, ou eu tinha que viajar, ficava uma semaninha fora. Quando ele voltava, eu encontrava com ele, ele era outra criança. Já sabia novas palavras, já sabia novas brincadeiras, novas habilidades e alguns detalhes que só os pais veem. Eu me lembro quando ele mamou pela primeira vez e ele pedia leite de 3 em 3 horas. Me lembro da primeira noite que ele dormiu 8 horas seguidas sem pedir leite. Eu me lembro da última vez que ele pediu, ficou uns 10 segundos, fez uma cara estranha, tipo, o que eu estou fazendo aqui? E aí foi e falou, não quer mais? E depois ele nunca mais pediu. Eu me lembro da primeira vez que a gente deu um bife para ele, a gente cortou um pedacinho, deu na boca dele, ele comeu, fez uma cara estranha, mas aí logo ele engoliu e pediu outro. E assim foi, nesse constante crescimento e amadurecimento. Hoje ele come quase igual a gente. Tem dia que às vezes ele come mais que a Daphne até, dependendo do dia. Mas obviamente ainda falta muito para o Benjamin crescer, amadurecer, se desenvolver, aprender. A gente ainda não pode colocar um bifão na frente dele, dar um garfo e faca e fala, toma aí, se vira, come sozinho. O máximo que ele vai fazer é pegar o bifão, dar uma mordida e comer assim, né? O pico de desenvolvimento de uma criança na idade dele é muito alto. A gente, mais velho, a gente já aprendeu tudo. Certo? Errado, né? A gente também está em constante crescimento e amadurecimento. É claro que num ritmo muito diferente de uma criança, que é uma página em branco, que está aprendendo tudo pela primeira vez, mas a gente também está em constante crescimento e amadurecimento. Por exemplo, é impossível falar que a gente vai sair do mesmo jeito que a gente entrou nessa pandemia. Pensando em outras coisas, eu e a Daphne, a gente ficou craque em reforma em casa. Não quero ficar tão craque igual o Cris e a Mariu, que estão em constante reforma lá em Mariporã. Mas a gente aprendeu sobre isso. Por consequência, o Estevão e a Lígia estão aprendendo a lidar com vizinhos inconvenientes. Para quem não sabe, eles são nossos vizinhos. O Adito e a Thalina, logo vão aprender a lidar como serem pais de uma menina. Eles são pais de um menino, vão ser pais de 2 e agora de uma menina. Imagina o quanto que eles não vão crescer, amadurecer com isso. Imagina o Adilton, pai de menina. Será que ele vai ficar mais mole, mais chorão, mais doce, ou será que ele vai ficar mais duro e mais bravo?
cenas dos próximos capítulos, mas com certeza igual ele não vai ficar. Nem a Thalina. O Lucas e a Bru estão aprendendo a lidar com uma gravidez complexa, onde o filho deles foi diagnosticado logo no início com uma malformação no final da espinha vertebral. Eu me lembro a primeira vez que a gente conversou sobre isso, e os dois já tinham lido dezenas de estudos, já sabiam exatamente tudo o que estava acontecendo, todos os tratamentos que tinham disponíveis. Tanto que eles estão crescendo com essa situação. Minha avó está há 2 anos aprendendo a lidar com o fato de viver sem o meu avô que veio a falecer. Ou seja, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, até o fim da nossa vida, nós estamos em constante crescimento e amadurecimento. É um movimento natural da vida. E a vida cristã não é diferente. O autor de Hebreus ele usa a analogia da alimentação para ilustrar essa verdade. Uma criança se alimenta de leite, o adulto se alimenta de alimento sólido. É óbvio, é natural, é o esperado. Porém, os hebreus que teoricamente já seriam adultos na fé cristã, ou seja, eles já deveriam estar se alimentando de alimentos sólidos, eles estavam precisando de leite ainda. Imagine um adulto que não come nenhum alimento sólido, ele só bebe leite. É estranho, é bizarro até. E o autor de Hebreus ele quer que os hebreus eles sintam essa estranheza mesmo, não deveria ser assim. O autor diz que eles são lentos para aprender. Talvez esse negócio da ordem de Melquisedeque não fosse tão difícil, tão complexo assim de explicar para eles, se eles não fossem tão lentos para aprender. Mas o fato é que eles já deveriam ser mestres, eles já deveriam estar ensinando coisas profundas aos outros, alimento sólido. Só que eles estavam precisando novamente aprender os princípios básicos da fé cristã, os princípios elementares da palavra de Deus. Eles estavam precisando de leite. Isso não tem a ver necessariamente com a idade do RG de alguma pessoa. Para muitos acaba coincidindo, mas não é uma regra. É completamente possível numa mesma igreja ter jovens, adolescentes já se alimentando de alimentos sólidos e um idoso que acabou de se converter precisando de leite. É normal. Mas o caminho é muito claro e natural. Você se converte, você aprende os princípios elementares da palavra de Deus. E tendo essa base, dia após dia, você passa a se aprofundar na palavra de Deus. Esse é o movimento natural da vida do cristão. É claro que cada um tem seu tempo, cada um vai num ritmo diferente. E apesar do autor ele criticar assim, que eles são lentos para aprender, o mais grave não é isso. O ponto não é que eles estão avançando lentamente, indo para frente, aprendendo, amadurecendo, porém lentamente. Não, eles estavam retrocedendo. Eles precisavam ser ensinados novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Pensando num jogo de tabuleiro, não é que eles levaram 10 anos para avançar uma casa. Eles retrocederam uma casa. Eles eram tão lentos, mas tão lentos, que eles estavam andando para trás. Deus nos livre do Benjamim querer voltar a mamar de 3 em 3 horas. Cada um tem o seu próprio ritmo. E está tudo bem. Não adianta se comparar ao que foi o Russell Shedd ou o John Stott. A gente só vai se frustrar se a gente fizer isso. Mas tem uma coisa que você pode fazer, e só você pode fazer, como tem sido a sua caminhada cristã até aqui. Como tem sido a sua caminhada cristã desde a sua conversão. Se você não se lembra exatamente do dia que você se converteu, como você estava há 20, 15 anos atrás, e como você está hoje, como você estava há 10, 5, 1 ano atrás, e como você está hoje. Esse texto fala especificamente sobre o nosso conhecimento da palavra de Deus. Faça esse exercício hoje. Se compare ao seu eu do passado. Você avançou, ficou estagnado ou você regrediu? É um pouco difícil de mensurar isso, né? O quanto que eu conhecia, o quanto que eu conheço. E é por isso que no final do culto a gente vai ter uma prova surpresa, individual, sem consulta. Pode consultar só o Espírito Santo. Para a gente medir o conhecimento de cada um de vocês. Daqui 5 anos a gente vai fazer essa prova de novo e a gente vai ter certeza do quanto que cada um evoluiu ou não. Enfim, obviamente essa não é a nossa intenção e nem o objetivo do texto.
Eu creio que o objetivo é que a gente volte para si mesmo, cada um avalie a si mesmo, avalie a sua caminhada e reflita o caminho que você tem seguido até aqui. Algo que pode ajudar muito a gente a discernir isso é o que fala lá no capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Alimento sólido para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornam aptos para decidir tanto o bem quanto o mal. Pelo exercício constante. Quando eu falo que é um movimento natural da vida cristã, você avançar, você crescer, você amadurecer, você se alimentar de alimentos sólidos, não significa que isso vai acontecer na sua inércia. Pelo contrário, é esperado a atitude do cristão, que ele se esforce, que ele se exercite constantemente no estudo da palavra de Deus. E aqui esse exercício constante não é o que o Vini e a Tati fazem todo dia jogando vôlei de praia. É importante também, né, Vini? Mas esse exercício constante é o estudo da palavra de Deus. Isso se dá de diversas formas. O seu devocional, a sua presença nas atividades da igreja, onde o texto bíblico é exposto e discutido, é estar aqui no culto, é frequentar um PG, é frequentar o CFB quando ele voltar, é juntar uns amigos para estudar a Bíblia, é o texto bíblico fazer parte do seu dia a dia, seja em comunidade, seja em secreto no seu quarto. O texto bíblico fazer parte do seu dia a dia. Olhe para trás agora de forma bem prática e objetiva. Lembre-se se o exercício constante na busca pelo conhecimento da palavra de Deus era uma marca na sua vida ou não. Isso é muito prático da gente discernir. Se sim, glória a Deus. Se não, vigia. Abre o olho. Como Cris disse lá na primeira pregação de Hebreus, olha o rastro, irmão. Se o exercício constante no conhecimento da Bíblia não é uma marca na sua vida, é bem provável que, no mínimo, você tenha se tornado lento para aprender. E dependendo do quão lento você tem sido, talvez você esteja andando para trás, talvez você esteja retrocedendo. E precise reaprender os princípios elementares da palavra de Deus. Vigia, meu irmão, vigia, minha irmã. E avançando no texto, lá no capítulo 6, o autor adverte mais uma vez: deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Avancemos para a maturidade. Aqui, obviamente, ele não está sugerindo que a gente abandone os ensinos elementares a respeito de Cristo. O que ele fala aqui é, tendo aprendido os ensinos elementares sobre Cristo, eles estando bem entendidos, compreendidos, solidificados na sua vida, agora que você tem essa base, avance, não fique estagnado, não retroceda, avance. Vamos deixar o leite, vamos avançar para os alimentos sólidos. Chega de mamar de 3 em 3 horas. Isso não é ruim, isso é bom, isso foi importante para a sua sobrevivência, mas agora você precisa de novos nutrientes, você precisa de alimentos sólidos, você precisa amadurecer. Um sinal de que o cristão alcançou a maturidade é quando ele se torna apto para discernir tanto o bem quanto o mal, como fala lá no final do versículo 14. O cristão ele toma decisões, ele sabe discernir o que é certo e errado, sempre pautado na Bíblia, com o auxílio do Espírito Santo. E não tem outra forma de se alcançar isso a não ser pelo exercício constante na busca do conhecimento da palavra de Deus. Não tem outra forma. E para finalizar esse primeiro ponto, o autor da carta aos Hebreus, ele lista quais são esses ensinos elementares a respeito de Cristo. Qual é o leite que ele está tanto falando aqui? São ensinos que já deveriam estar muito bem fundamentados e enraizados nas nossas vidas. São eles, lá no versículo 1, no capítulo 6, o arrependimento de atos que conduzem à morte, a fé em Deus, a instrução a respeito de batismos e imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Isso aqui, gente, são os princípios elementares da fé cristã. Nós somos pecadores e pela fé em Deus, que enviou seu Filho para morrer no nosso lugar e nos salvar da morte eterna, nós nos arrependemos dos nossos atos que conduzem à morte e passamos a viver uma nova vida.
Nós publicamente firmamos esse compromisso através do batismo e passamos a desfrutar da comunhão divina através da vivência eclesiástica, da vivência na igreja, desenvolvendo os nossos dons, os nossos ministérios, servindo e amando uns aos outros, abençoando e edificando uns aos outros. E assim nós vamos até a ressurreição dos mortos, até a volta de Cristo e o juízo eterno. E nesse momento, como o Cris falou semana passada, ao olhar para nós, Deus não vai ver a gente, Ele vai ver o seu Filho, o eterno sumo sacerdote, o Cordeiro perfeito. E finalmente nós alcançaremos a plena maturidade de Cristo ao desfrutarmos a vida eterna com Deus. Glória a Deus. Reflita nesse momento sobre as suas convicções. Você acredita nisso tudo? Você entende quais são os princípios elementares a respeito de Cristo? Se você tem alguma dúvida nisso tudo, esse fundamento precisa ser lançado, seja pela primeira vez, seja novamente. Mas não siga sem lançar esse fundamento sobre a sua vida. E uma vez solidificado, avancemos para a maturidade. Porque crescer na fé não é opcional. Porque o verdadeiro cristão vive em constante crescimento e amadurecimento. Avancemos, irmãos. Assim faremos, se Deus permitir. Capítulo 6, versículo 3. Amém? Eu pararia por aqui, mas temos que seguir e chegamos naquela parte que eu falei que é um pouco difícil. Só que agora a gente tem todo esse contexto dos versículos anteriores que com certeza vão nos ajudar a entender os próximos versículos. A segunda marca de verdadeiro cristão que esse texto traz é que o verdadeiro cristão reconhece a obra de Cristo e vive em constante arrependimento. O verdadeiro cristão reconhece a obra de Cristo e vive em constante arrependimento. Indo direto ao ponto, o autor começa falando lá no versículo 4 do capítulo 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Quando eu li e prestei a devida atenção a isso pela primeira vez, a minha cabeça explodiu. Como pode alguém que foi iluminado, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, experimentou a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e simplesmente cair? E esse cair aqui não é quando nós tropeçamos, quando a gente peca e volta, é abandono da fé mesmo. É ter vivido, provado, experimentado e simplesmente olhar para isso tudo e dizer, não faz mais sentido para mim. Isso por si só já é chocante. Eu tenho certeza que você já pensou aí na sua cabeça, na sua memória, umas 4 ou 5 pessoas que você viu no acampamento de jovens, pregação, louvor, apelo, a pessoa vai lá na frente, entrega a sua vida para Jesus, chora. 2, 3 meses depois, você nunca mais tem notícia dessa pessoa. Quem é macaco velho de igreja já viu isso diversas vezes. E aí a expressão que os crentes usam para isso é que é fogo de palha, né? Teve aquele foguinho no começo, mas logo apagou, não se manteve. Se emocionou com palavras bonitas, com músicas arrepiantes, mas nunca experimentou de fato o poder transformador do Espírito Santo, nunca chegou a se converter de verdade. Eu acho impressionante como nós, crentes, conseguimos simplificar de forma tão rasa algumas coisas. Mas esse é o senso comum, essas pessoas nunca chegaram a se converter. Mas aí eu leio os versículos 4 e 5 e não consigo ver fogo de palha aqui. Eu vou falar de novo. Foi iluminado, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, experimentou a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Uou, essa pessoa se converteu sim. Como pode viver isso tudo e não ser convertida? E aí essa pessoa cai, abandona a fé. Para mim é assim, muito chocante isso. E eu tenho certeza que alguns de vocês pensaram aí na sua cabeça, 1 ou 2 pessoas que você conhece que passaram por isso. Pessoas que você tem certeza que eram convertidas, porque você caminhou com elas, você serviu ao lado delas, você foi abençoado pela vida delas, você testemunhou a transformação que Deus fez na vida delas. E aí elas caíram, abandonaram a fé. Seu amigo, sua melhor amiga,
o seu pastor, a sua irmã, o seu pai, o seu filho. Deus, tem misericórdia dessas pessoas. Essa é a minha oração, é o que eu mais oro e clamo a Deus. E aí no versículo 6 me vem essa parte que é impossível que essas pessoas se arrependam. Não, isso não pode ser verdade. Me desculpe quem acredita literalmente nisso daqui. E eu vou fazer um caminho para mostrar que eu não acredito nisso daqui. Mas eu não consigo acreditar num Deus que coloque esse amor, essa compaixão, essa misericórdia pelo perdido no meu coração e depois fala que é impossível que essa pessoa se arrependa novamente. Vocês não têm ideia o quanto eu chorei preparando essa pregação, especialmente nessa parte, clamando pela vida dessas pessoas. Ainda bem que era de madrugada, ninguém viu, nem ouviu. A Daf fica doida com isso porque ela reclama que ela nunca me vê chorar. Não foi dessa vez. E se vocês acham que esse foi o ápice da minha crise há 9 anos, vocês estão enganados. Foi um pouquinho pior. O ápice da minha crise foi quando eu pensei na possibilidade de eu ser essa pessoa. Eu sei que eu me converti. Eu sei que Jesus transformou a minha vida. Eu sei que o Espírito Santo habita em mim. Eu sei que eu já caí milhares de vezes, me levantei, me arrependi sem nunca ter abandonado a fé. Mas diante de tudo isso que foi escrito até aqui, diante de todos os exemplos que a gente pensa na nossa cabeça, quem me garante que eu não vou ser o próximo? La garantia sou eu? Pensar nessa possibilidade me deixava ainda mais angustiado, porque eu sabia e sei que se a garantia for eu mesmo, eu estou lascado. Porque eu sou muito falho, eu sou muito pecador. E em meio a esses pensamentos, me vem a lembrança da briga entre os calvinistas e os arminianos. O calvinista dizendo tranquilamente, essa pessoa, na verdade, nunca foi salva. E os arminianos também, com a maior segurança, fala, essa pessoa perdeu a salvação, mas ela pode reconquistar, mas depois ela pode perder de novo. E aí a pessoa retorna aos caminhos de Deus, os calvinistas já vêm com, na verdade, essa pessoa sempre foi salva. E aí a gente fica perdido, tentando entender o que está realmente acontecendo. E é aqui que eu confesso para vocês que as minhas dúvidas continuam. Porque eu entendo que são formas de nós, seres humanos limitados, tentarmos entender coisas que nós não somos capazes de discernir. A gente não é capaz de olhar para uma pessoa e dizer com toda certeza, essa está salva, essa estava salva, mas perdeu a salvação. Hoje em dia a moda é a gente julgar a salvação alheia pelo voto da pessoa, né? Esse aqui votou no candidato A, que pena, perdeu a salvação. Esse aqui votou no candidato B, esse sim tem o nome escrito no livro da vida e nunca mais vai sair dele. Eu não sou capaz de olhar para o Estevão e falar, opa, hoje ele veio no culto, hoje ele está salvo. Ah, mas o PP faltou. Abandonou a fé, perdeu a salvação. Eu lembro até hoje de uma aula que eu tive numa escola bíblica dominical que o professor falou algo mais ou menos assim. Quando Jesus voltar, ele vai vir como se ele estivesse num trem e no caminho ele vai pegando os salvos e os salvos vão subindo a bordo. Se ele voltar no domingo de manhã e você não estiver na igreja, você vai perder o trem e ele não vai passar na sua casa. Ou seja, PP, que está nos assistindo, não importa se você está com o joelho operado, se Jesus voltar agora de manhã, o trem só vai passar aqui na fonte. Se bem que o Cris não está aqui, eu duvido se ele vai passar aqui mesmo. Mas na ZN ele não vai, PP, não adianta. A gente tem uma mania de querer julgar a salvação alheia. Mas o que nós temos são apenas indícios. Pelos frutos conhecereis. A gente pode ter uma ideia, a gente pode ter apenas indícios mesmo, mas nada mais é do que homens e mulheres como nós, seres humanos limitados, tentando discernir coisas que são devidas única e exclusivamente a Deus. Por isso, o que nos resta é não nos afundarmos nessas polêmicas. Eu disse que eu não ia fugir das polêmicas e eu acho que eu cumpri minha promessa, né? Eu não fugi mesmo, mas a gente não vai se perder nelas. A gente vai focar naquilo que o texto diz. E o texto diz que o verdadeiro cristão reconhece a obra de Cristo e vive em constante arrependimento. E algumas coisas me ajudaram a entender melhor esses 3 difíceis versículos, que é do 4 ao 6, e a chegar nessa conclusão. Primeiro,
foi olhar com bastante atenção ao contexto imediato desses versículos. O que é o contexto imediato? São os versículos que vêm imediatamente antes aos versículos que a gente acabou de ler, que são os versículos que ele fala sobre o cristão que vive em constante amadurecimento e o cristão que está regredindo. E são os versículos que vêm imediatamente depois, que no caso são os versículos 7 e 8. É de extrema importância a gente considerar o contexto imediato para interpretar qualquer texto bíblico. E aqui não seria diferente. A gente não pode isolar esses 3 versículos e ignorar o que o autor vinha falando até então, e o que ele vai falar depois. E o autor ele falava sobre o leite e o alimento sólido, sobre o cristão que é lento para aprender e muitas vezes acaba regredindo, sendo necessário aprender novamente os elementos básicos da fé cristã, e sobre o cristão que se exercita constantemente na busca pelo conhecimento bíblico. Esse cristão que se exercita constantemente avança para a maturidade. E o cristão que regride, para onde que ele está indo? Ele pode reaprender os elementos básicos da fé cristã e, a partir daí, seguir em frente, avançar. Mas se ele persistir no erro e continuar constantemente regredindo, é sobre essa situação que o autor fala a partir do versículo 4. Porque a verdade é que não existe a opção de ficar estagnado. Ou você está avançando, ou você está regredindo. E diante disso, o autor faz um exercício muito interessante aqui. Ele traz o retrato da realidade daqueles que levam seus atos até as últimas consequências. Seja o ato de avançar, seja o ato de regredir. Ele fala sobre aquele que se exercita constantemente e avança para a maturidade cristã. É um ato que, levado até as últimas consequências, ou seja, de forma constante, vai levar até a maturidade. Esse é o retrato. Já aquele que regride constantemente, que leva essa forma de viver até as últimas consequências, o seu fim é o abandono da fé, é negar a Cristo, é a perdição. Por causa desse contexto imediato, a gente pode seguramente entender que o cair, lá do versículo 6, não é um ato único, uma coisa que acontece uma única vez, mas é um ato constante. Não é uma situação isolada, ele caiu e pronto, mas é uma condição. É uma condição da pessoa, ela está caída e ela vive constantemente realizando atos coerentes com essa condição. É uma condição onde a pessoa está caída e vive constantemente realizando atos coerentes com essa condição. E tem também os versículos 7 e 8, contexto imediato posterior aos versículos 4 a 6. Esses versículos têm uma semelhança muito grande com a parábola do semeador, que fica lá em Mateus 13, que a gente não vai ler por causa do tempo. Mas lá a gente aprende sobre a terra boa, que recebe a semente, que é a palavra de Deus, e dá fruto. E a gente aprende também sobre a terra que recebe a semente, umas rejeitam logo de cara, outras aceitam, porém com o tempo acabam rejeitando, sufocando a semente, a planta, por diversas situações da vida. Por isso, os versículos 7 e 8 confirmam a ideia do autor de expor essas duas possibilidades. Aquele que está constantemente avançando, versículo 7, a terra boa que dá fruto, e aquele que está constantemente regredindo, versículo 8, a terra que rejeita a palavra de Deus e que tem o seu fim, que é a perdição, que é ser queimada. E para completar, a segunda coisa que me ajudou a entender esses 3 versículos foi olhar para o contexto mais amplo. Se o contexto imediato são os versículos que vêm imediatamente antes e depois do texto em questão, o contexto mais amplo são textos bíblicos diversos que têm alguma relação com aquele texto e nos ajudam a interpretá-lo. E pensando nisso, tem 2 versículos no próprio livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26 e 27. Queria que vocês abrissem lá, Hebreus 10, 26 e 27, que fala basicamente a mesma coisa dos versículos 4 a 6, mas de uma forma um pouquinho diferente, que complementa a ideia. E eu vou roubar esse versículo de uma futura pregação, vou dar um spoiler, porque vai ser importante para a gente hoje. Hebreus 10, 26 e 27 diz assim: Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados,
tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. É forte. Mas vocês conseguem perceber as semelhanças? Se continuarmos a pecar, é um ato constante, contínuo de pecar, deliberadamente. Esse é o complemento que eu queria trazer desse texto que eu estava falando. É uma condição constante de regredir, de constante pecar, e são atos deliberados. É uma escolha intencional, proposital de continuar pecando. Continuando, depois que recebemos o conhecimento da verdade, é a pessoa que foi iluminada, que provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, experimentou da bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Já não resta sacrifícios pelos pecados, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus. A relação é muito clara, ele está falando a mesma coisa aqui, de uma forma diferente. E o que esses versículos do capítulo 10 nos ensinam e complementam é que, além de ser uma condição constante, é também uma condição deliberada, intencional. E isso vindo de alguém que recebeu o conhecimento da verdade, que provou, experimentou, se tornou participante do Espírito Santo, é muito pior. Porque a pessoa não age na ignorância, mas com a verdade diante dos seus olhos, ela escolhe negá-la. É como se a pessoa falasse: eu sei que Cristo morreu na cruz por mim, e eu rejeito isso. Eu sei que Cristo morreu na cruz por mim, e eu rejeito isso. Eu espero que ninguém corte essa parte sozinho e viralize na internet. Por isso já não resta sacrifício pelos pecados. A pessoa já conhece a obra de Cristo e rejeita. É como se ela necessitasse de outra obra. Mas a obra de Cristo, ela é única e ela é suficiente. Se ela quiser em algum momento se arrepender e continuar negando a obra de Cristo, é como se para ela mesma ela estivesse crucificando a Cristo novamente. É impossível continuar negando a obra de Cristo e ser reconduzido ao arrependimento ao mesmo tempo. É impossível continuar negando a obra de Cristo e ser reconduzido ao arrependimento ao mesmo tempo. Enquanto a condição de uma pessoa for constante e deliberadamente de rejeição da obra de Jesus, é impossível que essa pessoa se arrependa. Não é porque ela caiu, é porque ela continua caindo todos os dias. É isso que o texto está dizendo. Ah, tá. Entendi. Entender isso resolveu boa parte das minhas crises. E vejam que eu não fiz nenhum malabarismo para mostrar isso. Eu apenas olhei o contexto imediato e o contexto mais amplo, inclusive dentro do próprio livro de Hebreus, coisas básicas que a gente tem que fazer ao estudar qualquer texto. E apesar disso tudo parecer uma má notícia, não é. Esse exercício que o autor faz é desconfortável, de mostrar que aqueles que levarem até as últimas consequências a sua regressão da fé, o seu destino é a perdição, é ser terra que vai ser queimada. Mas ele faz justamente isso para fazer o convite inverso. Vejam o que pode acontecer, façam ao contrário. Se a marca de uma pessoa que abandonou a fé é de alguém que nega a obra de Cristo, por isso não podem se arrepender, façam diferente, reconheçam a obra de Cristo e se arrependam. Que essa seja uma marca na sua vida. É isso que o autor está falando aqui. Lá no versículo 9, o autor de Hebreus fala: amados, mesmo falando dessa forma, ele reconhece que a fala dele é dura, mas ele complementa: estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. O objetivo do autor é o mesmo, é alertar as pessoas que estão regredindo na fé, como ele fez lá no começo. E ele não acredita que os hebreus eles vão persistir nesse erro. O convite dele continua o mesmo: avancem, se arrependam. Ou seja, o autor não está dizendo que quem abandonou a fé nunca mais vai se arrepender. Ele está dizendo que enquanto a pessoa continuar negando a obra de Cristo, ela não irá se arrepender. Mas o chamado é justamente ao arrependimento. Enquanto é tempo, mude, reconheça a obra de Cristo
e se arrependa. Arrependimento não é remorso, não é sentimento de culpa. Arrependimento é mudança de direção, é mudança de vida, é reconhecer o seu pecado e ir na direção contrária. O convite do autor continua lá no versículo 1 do capítulo 6. Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade cristã. E isso só é possível ser feito quando nós reconhecemos e nos rendemos à obra de Cristo. Caminhando para o final, eu sei que o tempo está curto, mas eu prometo que vai ser rapidinho esse final. O autor de Hebreus ele fala mais uma característica, mais uma marca de um verdadeiro cristão, que é o verdadeiro cristão persevera até o fim. Lá nos versículos 10 a 12, diz assim: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. O autor fala que ele não acredita na apostasia dos hebreus, porque ele vê os frutos através da vida deles, ele vê o trabalho deles, ele vê o amor deles por Deus demonstrado na ajuda ao próximo. E mais importante de tudo, Deus vê. Mas lá no versículo 11 ele faz um último alerta: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão. Até quando? Até o fim. O verdadeiro cristão persevera até o fim. E o autor fala algo muito interessante em seguida: para que tenham a plena certeza da esperança e não se tornem negligentes. Meus irmãos, eu gostaria de ficar aqui mais meia hora falando sobre isso, mas eu vou finalizar citando as palavras de um teólogo chamado Stuart Olyott, desse livro aqui, que é muito bom. A Carta aos Hebreus, bem explicadinha, é o nome do livro. Ele diz assim: o único sinal seguro de que você é verdadeiramente cristão é a continuidade, permanecer sempre na fé. O único sinal seguro de que você é verdadeiramente cristão é a continuidade, permanecer sempre na fé. O verdadeiro cristão vive em constante crescimento e amadurecimento. Ele reconhece a obra de Cristo e vive em constante arrependimento. E ele persevera até o fim. Essa foi a principal lição que eu tirei há 9 anos atrás, quando eu estava em crise, e continua sendo a principal lição para a minha vida hoje, apesar de eu ter entendido um pouco melhor o texto. A mensagem central dele não mudou. Avancemos para a maturidade até o fim. Crescer na fé não é opcional para o cristão. E não há outra forma de avançar para a maturidade a não ser através do constante exercício no estudo da palavra de Deus. Isso nos ajuda muito a discernir a nossa própria vida, porque é muito prático. Você sabe o quanto você tem se dedicado no estudo da palavra de Deus. Você, mais do que ninguém, sabe se você está avançando ou se você está regredindo. Se você estiver regredindo, o chamado de Deus para a sua vida hoje é: reconheça a obra redentora de Deus, se arrependa, mude de direção, comece a avançar e permaneça assim até o fim. Se você estiver avançando, glória a Deus. Mas vigia, irmão, vigia, irmã, porque o verdadeiro cristão persevera até o fim. E para finalizar, alguns podem estar se perguntando como que eu fiquei em relação às minhas crises. Como eu disse agora há pouco, boa parte delas foi resolvida. E o ponto central que mais me ajudou foi quando eu entendi que esse texto ele não está aqui para resolver as brigas teológicas que inclusive vieram depois do texto. E muito menos para que a gente use ele como base para olhar para o outro e dizer: esse está salvo, esse não está salvo, esse está salvo, esse perdeu a salvação. Não, esse texto é um chamado ao arrependimento e à maturidade até o fim. Por isso, sobre a minha crise em relação ao meu próximo, que caminhou comigo por anos e num dado momento abandonou a fé, esse texto me impele a continuar clamando pela sua vida e o convidando ao arrependimento até o fim. Já em relação a mim mesmo,
Esse texto me chama ao arrependimento, ao exercício constante de estudo da Bíblia, que leva à maturidade, até o fim. E repetindo, isso tudo só é possível graças à obra redentora de Cristo Jesus. Não nos esqueçamos, nós não somos o Capitão Fantástico. Nós não conseguiremos salvar a nós mesmos, e nem os que estão à nossa volta. Deus é o nosso descanso. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Graças a Deus, la garantia no soy yo, la garantia es Cristo. Que nessa manhã nós possamos nos render mais uma vez ao Senhor e que façamos isto para o resto das nossas vidas, até o fim. Amém? Vamos orar juntos, cantando essa música com o Ministério de Louvor. Vamos ficar de pé, por favor. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou